Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos acompanham através deste nosso canal no YouTube. Deus possa abençoar ricamente a sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos, com toda sorte de bênçãos. Meus queridos, nós vamos meditar hoje aqui no trecho da Palavra de Deus, um tópico de um assunto que é muito importante, que é sobre a separação entre Paulo e Barnabé. Porque muitas pessoas pensam, como pode ambos que dizem ser tementes a Deus, ou ser homens de Deus, ou ser mulheres de Deus, mas não conseguem trabalhar juntos? A questão é, a pessoa não pode guardar mágoas, guardar rancor, ter ódio no coração, desejar o mal para o seu irmão. Isso é que não pode. Mas a pessoa que não consegue trabalhar junto com outra pessoa por motivos de divergências de pensamentos, isso não tem nada que venha denegrir esse posicionamento destas pessoas. Nós vamos ver isso baseado aqui na Palavra de Deus. Para isso, vamos ler o trecho na Bíblia Sagrada? Abra a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 a seguir, que diz assim, Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E nesta ocasião, Paulo navegou, aonde iniciou-se as viagens de Paulo e Silas. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? É óbvio, desde quando Paulo se converteu ao Senhor, quando seu nome era Saulo, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz os historiadores que Barnabé e Paulo eram primos, pessoas que eram da mesma família, já eram conhecidos há muito tempo, tiveram o mesmo estudo, foram criados na mesma esfera de sociedade, ambos muito inteligentes e ambos com um coração muito bom. Saulo antes tinha um coração muito ruim, perseguia os cristãos a ponto de arrastar os homens, as mulheres, matar crianças, fazer todo tipo de ruindade com os servos de Deus. Isso que fez muitas pessoas não acreditarem em Saulo quando ele se converteu. Mas Barnabé é que chegou e falou, não, realmente ele foi convertido. Barnabé era um homem de Deus, um homem que tinha muitas propriedades. Inclusive, Barnabé vendeu uma de suas propriedades e entregou todo o valor para ajudar aos pobres, porque Barnabé era um homem de muito amor. E diz a palavra de Deus que tiveram uma viagem entre o apóstolo Paulo e Barnabé, fizeram a obra junto, e de repente eles decidiram ir ver em todas aquelas cidades e região como estavam os irmãos, aonde eles passaram anunciando o Evangelho, orientando sobre as coisas de Deus. E Barnabé, para essa viagem, ele queria colocar junto com eles a Marcos, João, chamado Marcos. E Paulo não consentiu com isso. Paulo disse que em uma viagem anterior, o João Marcos não quis viajar com eles. Então não seria dessa vez que eles iriam juntos. E no versículo 39 fala que e tal contenda houve entre eles, que apartaram um do outro. Ou seja,
tiveram divergência de pensamento. Isso acontece até mesmo nas nossas casas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, aonde nós vivemos a nossa vida. Há divergências de pensamentos e opiniões. Só que nós não podemos levar isso para o lado pessoal. Eles não ficaram com ódio, com mágoa nos seus corações um do outro. Eles não guardaram rancor um do outro. Eu tenho certeza que até mesmo se um precisasse do outro como uma orientação para um diálogo, ambos estavam abertos a ouvir um ao outro. Mas eles não conseguiam trabalhar juntos por causa de divergência de pensamento. Então é isso. Na obra de Deus também é da mesma forma. Isso era a obra de Deus que eles estavam fazendo. Isso era a obra missionária que eles estavam fazendo. Por que todos os atos do apóstolo Paulo está escrito os de Barnabé não? Porque Barnabé é fim da história dele aqui. Porque Lucas, que acompanhava Paulo, escreveu muita coisa, o próprio Paulo. Barnabé não. E o que fica para a história e para a memória da pessoa é quando se registra alguma coisa. Quando se registra uma história, aquilo vai passando por escrito. Hoje, em nosso tempo, em nossa era, em nosso século, a mídia, fotografias, filmagem, tudo isso é registro no qual um dia uma pessoa vai ver e vai ver aquela obra que aquela pessoa fez, que aquela pessoa desempenhou, que ela fazia. E foi registrado toda a história de Paulo, os milagres que Deus fazia por intermédio de Paulo. Mas com certeza Deus também fez muitos milagres através de Barnabé. Era um homem bom, coração bom, mas não conseguiram trabalhar junto. E a própria palavra de Deus fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas nós temos que entender o seguinte, que nós não podemos guardar mágoa, rancor, ódio da pessoa. A pessoa talvez pode ter alguém me vendo esse vídeo e sobre si tem uma culpa de não ter feito algo com alguém. Eu te digo o seguinte, você não pode ter raiva de alguém, porque tem pessoas só porque não deu certo algo junto ali, se tornam inimigos. E a palavra de Deus nos ensina nós amarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e os nossos próximos como a nós mesmos. Mas esta palavra, ela nos orienta o nosso modo de vida no dia a dia. Talvez você não concorde com algo e você tem esse direito. Você tem o seu livre-arbítrio de escolhas. E Deus sabe da bondade do coração de cada um. Ninguém melhor para te conhecer do que Deus. Ele lhe conhece, Ele me conhece, muito mais que nós mesmos. A palavra de Deus fala, Ele sabe quantos fios de cabelo tem sobre a nossa cabeça. E nós que temos os fios de cabelo, não sabemos. Então, Ele conhece o seu coração. Por isso, vamos ser generosos, vamos ser bondosos, vamos ser pessoas que sejam equilibradas, pessoas que tenham domínio próprio, regeneradas, porque vivemos num mundo difícil do nosso século. No trânsito é só misericórdia de Deus, as pessoas não têm paciência, não têm amor ao próximo. Quantas tragédias acontecem. Em todo lugar, aquela pessoa que consegue manter o equilíbrio, principalmente você que conhece a palavra de Deus, peça a Deus força, peça a Deus libertação. Tem pessoas que é ignorante, é de Deus para te regenerar. Ele te regenera, Ele te muda, Ele muda teu pensamento. Tem pessoas que explodem por qualquer coisinha. E isso não é bom para a nossa vida. Temos que muitas das vezes ficar calado, apenas ouvir, para que a situação não venha se agravar mais ainda na nossa vida. Isso eu digo em todas as áreas da nossa vida. É importante
para que aonde você estiver, você sempre deixar um bom legado. Não é verdade? Você sempre deixar um bom testemunho. Não precisa de nós falarmos aquilo que nós fazemos para as pessoas. Aquilo que nós fazemos, alguém vai te ver. Alguém está te vendo, alguém está te observando. Mas o mais importante é que Deus está contigo. Em tudo que tu colocares as mãos, prosperarás. Aonde pisares a planta do vosso pé, o Senhor vai ser contigo, te orientando quando der ouvido à voz do Espírito Santo. Porque muitas pessoas tomam decisões precipitadas, tomam decisões erradas, sem pensar. Aí depois, quando vai analisar, é tarde demais. Há 3 coisas que não voltam mais, né? Palavra dita, flecha lançada e oportunidade perdida. Quando você falou, já falou. Não tem como voltar atrás. A flecha, quando ela é lançada, não tem jeito de voltar atrás. E a oportunidade, quando ela aparece, você tem que agarrar na oportunidade. Isso eu digo em todas as áreas da sua vida. Oportunidade perdida, já era. Dúvida, é verdade. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai te orientar e sempre você vai tomar a decisão mais correta, a decisão mais certa da sua vida. O mais importante é você amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Abençoar aqueles que te amaldiçoam. Aqueles que te desejam mal, deseje o bem para estas pessoas. Aquele que fala mal de você, que aponta você, que persegue você, é porque não consegue. E você está conseguindo. Você está lutando, você não está desistindo do seu objetivo. Você não está desistindo do seu propósito, da sua vida. E isso é que é o mais importante. Talvez para você se dar bem na sua vida, você tem que se afastar de algumas pessoas. Você tem que se desligar de alguma coisa do seu convívio para você se dar bem na sua vida, nos seus sonhos. Porque a vida é sua e nós é que fazemos o nosso destino. É as obras das nossas mãos. A própria palavra de Deus fala que nós vamos colher aquilo que nós plantar. Isso é muito importante, você ter isso na sua mente, na sua consciência. Que aquilo que você faz é o que você vai colher. E será que você tem feito o quê? Será que tem aberto a boca só para amaldiçoar, para xingar, para reclamar, para murmurar? Ou quando a situação está difícil, você abre a boca para pedir a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, para abençoar? É isso, você vai colher bênçãos. Mas se tem feito ao contrário, pare de reclamar da situação, pare de murmurar, de xingar, de falar coisa que não agrada a Deus, coisa que só atraem maldição para si próprio, para a sua casa, a sua família. O ambiente fica um ambiente desagradável, mas quando você coloca o seu foco nos seus objetivos e corre atrás, e esforça-te, e tem de bom ânimo, a palavra de Deus fala que Ele vai te ajudar. Deus vai preparar alguém para te ajudar. Deus vai usar talvez quem você menos imagina para te abençoar, para te ajudar. E a sua vida vai fluir bem. Mas muitas das vezes, como aconteceu com Paulo e Barnabé, não tem como trabalhar juntos. Mas não tem como, mas não se tornem inimigos. Nunca se torne inimigo de alguém, porque não deu certo algo na sua vida. E que Deus possa abençoar todos vocês. E até um próximo estudo, até uma próxima meditação da Palavra de Deus. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima
em nome de Jesus.